aula de número 1, com o tema Feminismo e Igualdade de Gênero. Tem gente que pensa que feminismo é privilégio, vitimismo ou até o contrário de machismo, mas o feminismo é liberdade e está presente quando escolhemos o que vestir, quando vamos trabalhar ou até quando vamos praticar exercícios físicos. O feminismo está em todo lugar e está principalmente aqui no telecurso de Feminismo e Igualdade de Gênero que começa agora. Na teleaula de hoje, você vai viajar por séculos de culturas e costumes e tudo que diz respeito ao contexto feminista e de igualdade de gênero. Vai perceber que um povo se constrói melhor quando conhece a história. A história do empoderamento feminino não é tão antiga como deveria ser. Em geral, até o século XIX, a mulher era vista como um ser inferior aos homens, as quais não possuíam os mesmos privilégios que eles, por exemplo, ler, escrever, estudar, guerrear. Enfim, escolher. Para entender sobre o surgimento do feminismo e igualdade de gênero, precisamos navegar a fundo nos acontecimentos históricos do século XIX. Diante disso, a figura feminina foi construída numa sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães nos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Nesse contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados com política ou economia. Bom, o movimento feminista é dividido em 4 ondas. A primeira delas surgiu com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Você deve estar pensando qual é a relação desses acontecimentos com o movimento feminista. Calma. É que a luta por direitos nessas revoluções surgiu tanto dos homens quanto das mulheres. Nisso as mulheres perceberam que além de serem submissas, já não possuíam os mesmos direitos que os homens, por exemplo, direito de participação política e o direito de votar. Naturalmente, essas mulheres que reivindicavam o direito ao voto, que se denominavam as sufragetes, apesar de na prática serem subordinadas de seus maridos ou pais, não eram sua propriedade institucional e jurídica, diferente das mulheres negras estadunidenses. Há um feminismo de primeira onda, portanto, que além de lutar por esses direitos políticos, lutou por algo ainda mais básico, a abolição da escravatura. Mulheres negras feministas sempre existiram, desde a primeira onda, e, justamente por serem negras, sempre analisaram sua condição enquanto mulheres também sob o prisma do racismo. A interseccionalidade não foi uma novidade da terceira onda. A segunda onda surgiu a partir de 1960, durante a Guerra Fria, ditaduras na América Latina e revoluções culturais. A movimentação feminista daquela época foi pautada na teoria radical que versa sobre a condição das mulheres de serem exploradas por conta do sexo e das funções reprodutivas. Isso pautou as discussões da segunda onda que se caracterizou por uma fase de luta por direitos reprodutivos e discussões acerca da sexualidade. Nesse período desenvolve-se uma teoria e uma política de críticas aos mecanismos de controle do corpo e da sexualidade feminina, além de revolucionar as relações de gênero. É mais ou menos aqui que começa a distinção entre o sexo e gênero, sendo que aquele passa a ser entendido como uma característica biológica, e este, como uma construção social, um conjunto de características e de papéis imposto à pessoa dependendo de seu sexo. A segunda onda tem seu início marcado por protestos contra os concursos de Miss Estados Unidos nos anos de 1968 e 1969. Vários grupos bastante significativos, como o Tea Redstockings e o New York Radical Feminists, protestaram para demonstrar que os concursos de beleza tratavam as mulheres como objetos, perpetuando a noção de que a aparência tem mais valor do que o que a mulher pensa. Um dos principais jargões da segunda onda do feminismo é Sisterhood is Powerful, ou a Irmandade entre Mulheres é Poderosa, que é o nome da primeira obra reconhecidamente de segunda onda, cuja autora é Robin Morgan. Isso porque uma das táticas exploradas pelas feministas desse período era a conscientização das mulheres por meio de atividades coletivas, possibilitando e favorecendo o empoderamento das mulheres enquanto coletividade. Assim, as feministas de segunda onda foram as primeiras a apontar que, apesar de todas as diferenças entre todas as mulheres do mundo, ainda há algo que nos une a todas, indiscriminadamente: a opressão com base no sexo. Por conta dessa visão, essas mulheres são as pioneiras na crítica à pornografia, e dão continuidade à crítica à prostituição, iniciada pelas marxistas e revolucionárias, como Kollontai.
Também não economizam palavras sobre a exploração da mulher via maternidade via casamento, e o uso do estupro e da violência sexual enquanto ferramenta de manutenção do poder masculino. Terceira onda começa nos anos 90 e foram marcados por diversas mudanças profundas na sociedade ocidental. Tivemos o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim. As ditaduras na América Latina também começaram a se dissolver. O grande denominador comum aos movimentos de terceira onda é a busca pela destruição de pensamentos categóricos e a crítica às prévias narrativas de liberação e de vitimização, características da segunda e da primeira onda. É no seio da terceira onda que Judith Butler desenvolve, em sua tese de doutorado Problemas de Gênero, 1990, sua teoria de gênero enquanto performatividade, que rompe o paradigma da divisão entre natural e social, sexo e gênero, lançando as sementes para a teoria que se desenvolveria mais profundamente ao longo da década de 90. As políticas transversais falam da possibilidade de diálogo entre todas as possíveis condições enfrentadas por mulheres no mundo, levando em consideração não só raça, etnia, classe e sexualidade, mas também nacionalidade, idade e religião, por exemplo. A ideia é fazer o exercício de se colocar no lugar da outra para tentar melhor perceber suas demandas, suas necessidades e seus pontos de vista na hora de traçar estratégias e políticas. Se a segunda onda tinha como proposta teórica o entendimento das estruturas que oprimiam as mulheres, assim como suas origens e as relações de poder intrínsecas a essas estruturas e instituições, a terceira onda nesse sentido é pós-estruturalista e não acredita em significados fixos ou intrínsecos a palavras, símbolos ou instituições, buscando, antes, estudar performances dentro de contingências. Tanto gênero quanto categorias biológicas, portanto, por exemplo, seriam construções sociais, pois fruto de ciências enviesadas pelo olhar masculino. O grande denominador comum aos movimentos de terceira onda é a busca pela destruição de pensamentos categóricos e a crítica às prévias narrativas de liberação e de vitimização, características da segunda e da primeira onda. É importante ressaltar que a terceira onda, de forma geral, rejeita quaisquer tentativas de identificação de objetivos comuns, gerais, padronizados, e sequer se reconhece enquanto um movimento coletivo. O conceito de feminismo é que se atomiza, se individualiza e quando isto acontece ele começa a se enfraquecer e a ser capitalizado. Parte da academia já afirma existir uma quarta onda do feminismo, caracterizada principalmente pelo uso maciço das redes sociais para a organização, conscientização e propagação dos ideais feministas. Apesar de não haver uma coesão teórica, são apontadas como pautas frequentes a cultura do estupro, a representação da mulher na mídia, os abusos vivenciados no ambiente de trabalho e nas universidades, e a postura de denúncia e de recusa ao silenciamento. As palavras-chave da quarta onda são liberdade e igualdade, independentemente do que isso signifique. É frequente, por outro lado, que as feministas de quarta onda rejeitem o rótulo de feministas, por simplesmente rejeitarem rótulos em si, ou, ainda, por considerá-lo excludente, levando em consideração o histórico do movimento. A noção de um feminismo que luta por e para apenas mulheres agora é ultrapassada e negada. De qualquer forma, as mulheres de hoje estão vivendo num mundo em que expressões como feminismo e igualdade de gênero estão pouco a pouco deixando de ser palavrões para serem jargões midiáticos, iscas para consumo, e a forma como a próxima onda de feministas vai responder a tudo isso é decisiva para o futuro do próprio movimento feminista. Com a popularização da internet e sua ocupação por feministas, ocorreu a massificação do debate acerca das ideias do movimento, o que contribuiu para um fortalecimento da identidade feminista. Isso porque tornou possível que mulheres de diferentes origens, classes sociais, raças, etnias e religiões pudessem conhecer e se reconhecer nas pautas defendidas pelo movimento. Assim, como explica a autora Zélia Aparecida Dutra, a partir desse processo foi possível uma difusão do movimento e a desconstrução de estereótipos negativos acerca das feministas. O feminismo contemporâneo no Brasil tem também marcas próprias relacionadas ao contexto sociopolítico das últimas décadas. Dentre os mais importantes acontecimentos recentes que impactaram a reformulação do movimento no país está a sanção da Lei nº 12.711/2012, que implementou as cotas étnico-raciais nas instituições federais de ensino superior. A partir desse momento, mulheres negras, indígenas e periféricas aumentaram seu acesso à universidade, o que proporcionou,
No meio intelectual, uma discussão mais profunda de suas vivências, distintas da maioria branca e de classes média e alta que tradicionalmente ocupam esse ambiente. Para mim, é um movimento de igualdade entre gêneros. Sim, são pessoas que buscam a igualdade política, social e econômica devido a um passado que sempre as oprimiu. Percebe? A ideia de feminismo e igualdade de gênero ainda é vista através de estereótipos, ou seja, de uma forma rasa. Então é necessário que esse assunto seja abertamente discutido dentro de sala de aula e no contexto familiar, para que assim possamos nos aprofundar sobre e entendermos mais sobre essa perspectiva. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje vimos que é importante olharmos para o passado para entendermos o presente e aprender que as mulheres vêm lutando por seus direitos, ainda que de forma bem lenta, mas não por escolha delas, e sim por conta da sociedade que não consegue enxergar esses direitos como necessários. E aqui eu deixo meu questionamento. Por que somos oprimidas? E o que todas as mulheres do mundo têm em comum que justifica estarmos todas, coletivamente, em situação pior do que a dos homens, de forma geral? Não me quer porque tá me traindo? Como se eu tivesse